Bom, Davi, quando a gente fala aí de grandes épicos, grandes espetáculos, é óbvio que a gente pensa mais em grandes filmes aí de fantasia, de guerra, e de filmes em que o conflito ali envolvido é maior do que a própria vida de qualquer personagem. Mas a gente tem também filmes que são estudos de personagem que levam essa seriedade ao universo particular de um sujeito ali, de uma figura. Bom, eu acho que esse é o caso de Marty Supreme e de outros filmes que a gente vai falar no episódio de hoje. Bom, assim, só pra explicar um pouco melhor, a gente não tá falando aqui meramente de filmes em que você tem um protagonista. A gente pode, por exemplo, citar o exemplo do maravilhoso Agente Secreto, que é um filme que ele é centralizado no Wagner Moura, mas o filme não se debruça sobre ele, né? Você entende desde logo, assim, logo de cara, que é um filme sobre memória, é um filme que vai propor ali uma imersão naquele universo cheio de mistério. Não é nem o caso, assim, de um filme que você pode pensar, por exemplo, como O Brutalista, que também é super centralizado, mas tem um momento ali que ele vai parar pra desenvolver um coadjuvante, ou então ele vai ter aquele final em que ele coloca as cartas na mesa e fala, não, a gente tá falando de algo maior aqui, né, de algo mais relevante do que só aquele sujeito, né, aquele arquiteto. Mas eu acho que o Marty Supreme fica, assim, muito claro da primeira à última cena que a única coisa que importa é contar a história do personagem do Timothée Chalamet. Talvez até além de contar a história dele, é apresentar esse ponto de vista e talvez, entre aspas, muito grandes, explicar esse personagem, né? Mostrar por que ele é assim ou mostrar ele sendo como ele é, né? Tentar explorar esse veio. Tanto que às vezes alguns dos filmes que tem essa pegada, eles nem se propõem de fato a contar uma história, né? A gente só vê esse personagem, esse grande protagonista sendo utilizado de várias formas pra engrandecer essa proposta. E eu não sei se você concorda, mas eu tive uma impressão, assim, de que é um filme que, quanto mais ele centraliza no personagem do Timothée, mais ele se abre pra outras discussões, tá ligado? Tipo Total. assim, eu não acho que é um filme, assim, de conteúdo, né? Não é um filme, assim, que tá propondo ideias e que ele vai se valer por isso. Acho que a ideia dele é outra, né? Mas eu acho que tem ali uma questão de você trazer nesse avatar do personagem do Timothée Chalamet o que é essa luta numa sociedade capitalista, assim, de um personagem que ele sabe, no mundo que ele vive, ele fala, não, eu não vou aceitar ter a vida que foi programada aqui pra mim, eu vou fazer o possível pra... Se eu tô jogando esse jogo aqui de, tipo, ser, né, o cara mais foda, assim, chegar no topo do mundo, mas você vê que como essa atitude dele não só desumaniza ele mesmo nesse processo, mas como ele vai arrastando todo mundo ao redor dele, tá ligado? Então, todos os personagens que se importam com ele, que gostam dele, ele vai meio que arruinando a vida deles, tá ligado? Até do coitado do Tyler, the Creator lá, que aparece 15 minutos, o cara se fode legal, tá ligado? Enfim, isso não é nada... Ele não tá reinventando a roda, trazendo essa ideia, mas tem ali um subtexto, assim, né? O que eu acho mais genial desse filme é que por mais que ele tenha uma mensagem, né, tanto que acho que no final fica bem claro essa mensagem, até uma mensagem bem simples, assim, ele não cai no erro de se tornar uma parada motivacional. Então não é a mesma coisa de você assistir, por exemplo, um filme lá do Creed, do Michael B. Jordan, em que ele vai perder a primeira luta, vai achar forças onde não tem pra fazer uma cena de treinamento. Ele não segue essa cartilha, inclusive eu acho que esse é um dos pontos que mais me deixou contente com o filme, né? O quanto ele é bem escrito desse lado, porque é muito fácil você escrever uma história motivacional. Você faz o cara se fuder pra cacete, e aí no final você entrega essa recompensa que ele tanto queria. E esse é um filme que eu acho que, especialmente impressionado com o quanto ele consegue escrever bem essa jornada errática, digamos assim, porque ele não cai nesse caminho de entregar um grande prêmio, tanto que no final ele nem ganha o direito de disputar o grande prêmio que ele tanto anseia, e aí ele mesmo tem que cavar essa oportunidade de se provar o melhor do mundo, vencendo o Endo naquela exibição, né? Eu acho, bem claro, na verdade, a relação que ele tem com Joias Brutas e o próprio Bom Comportamento mesmo, que também lá são dos irmãos Safdie. Inclusive, eu acho da hora a gente ver como que esse é o tema do Josh Safdie, era isso que ele colocava nos outros filmes, da parceria criativa dele com o irmão dele, porque pra mim todos esses filmes funcionam dentro dessa mesma ótica, assim. Vamos exprimir esse personagem e vamos ver o que consegue sair daí, que não vai ser essa jornada
paradazinha clássica de sonho americano. É até interessante, porque o filme foi muito vendido, assim, como essa ideia de, tipo, Total. acredite nos seus sonhos, tá ligado? Né, você ter resiliência, perseverança. Mas eu não acho que o filme é isso, tá ligado? Ao Sim. mesmo tempo que eu não acho que o filme também propõe um juízo de valor no sentido de, obviamente, que o personagem do Timothée Chalamet, ele é um babaca total, né? Isso fica claro. Mas não existe também essa ideia de, tipo, julgar ele 100%, tá ligado? Não existe essa ideia de que no final ele tem que ser colocado no lugar dele e isso é o ponto do filme, tá ligado? Você só tá vendo a ordem natural das coisas. Um cara, ele tá numa posição, ele quer sair dela, só que é muito difícil. E no final, ele meio que só tem que aceitar que aquela é a vida dele, né? Eu achei isso muito interessante, mano, assim. Essa ideia mesmo de, tipo, não ser moralista nesse sentido, né? E eu acho até, eu não sei, você levantou aí a bola pra falar sobre os irmãos Safdie, né? Eu tive a impressão, cara, que isso aqui é o mais próximo de um blockbuster que a gente pode ter dos irmãos Safdie, no caso do Josh Safdie, né? Muito se fala sobre como os filmes deles são muito claustrofóbicos, eles causam uma ansiedade muito grande, né? Tipo, a galera vê Joias Brutas e sente esse mal-estar, sabe? É óbvio que o Marte Supreme é um filme muito tenso também, eu concordo com isso, mas eu não senti que é um filme desconfortável, tá ligado? Eu senti que é um filme que ele vai te trazendo situações cada vez mais absurdas dentro dessa busca do personagem por uma glória. Ele traz situações muito engraçadas, situações muito envolventes, até às vezes cenas de ação. Então acho que tem uma virada nesse sentido de, tipo, não fazer um filme que te deixa se sentindo mal, mas um filme que deixa você se sentindo bem, se divertindo, sabe? Não sei se você pegou essa brisa também. Não, eu pego a visão. Eu acho que o Marte Supreme, ele faz uma evolução muito curiosa, digamos assim, desse estilão dele do Joias Brutas, né? Porque por mais que ele seja um filme que eu sinta que esses acasos e descasos que o personagem vive em si sejam maiores, então, tipo assim, as coisas que acontecem são muito louconas e saem do controle muito mais num outro nível, então, tipo assim, ele cai da banheira e destrói o braço do cara, ele está com fogo no posto de gasolina e tal. Eu sinto que o filme é menos incisivo enquanto a ansiedade e essas coisas vão girar. Claro, ele tem uns momentos lá que a câmera é fechada e tá aquela confusão do caralho e você fica um pouco agoniado, mas em Joias Brutas, cada cena, cada take é focado em dar o máximo de ansiedade possível. E eu acho que ele abre mão de um em favor do outro, saca? Eu não sei. Acho que nem tem muito tanto essa câmera, tanto no Bom Comportamento nas Joias Brutas, a câmera tá sempre na cara, assim, né, do protagonista. Eu nem senti tanto isso nesse novo. Eu fiquei pensando muito sobre, finalmente, a gente tem o comparativo dos dois, né? Um filme solo do Benny Safdie e um filme solo do Josh Safdie. Eu ainda acho que nenhum dos dois fez um filme tão bom quanto Joias Brutas. Eu gostei bastante de Marte Supreme, mas pra mim Joias Brutas ainda é melhor e eu acho interessante de ver. Você assistindo depois os 3 filmes, né? Joias Brutas e os outros 2 que eles produziram sozinhos, você vê o que cada um trazia pra mesa em Joias Brutas, né? Então você vê que o Josh Safdie trazia essa coisa mais ansiolítica, esse sonho americano meio deturpado e afins. E o Benny Safdie já era um cara que trazia mais uma preocupação estética, né? Aquele ruído. E eu achei interessante de analisar isso ante agora dos dois cineastas, talvez total. Mais inclusive eu vi esse filme, o Marte Supreme, eu vi no Noitão que teve no Belas Artes e eles passaram Marte Supreme e depois o Bom Comportamento. E é impressionante como o Bom Comportamento é um filme lindo visualmente, tá ligado? Tipo aquelas cores, uma coisa assim meio... Lembra um John Wick, tá ligado? Aquela coisa das luzes e tal, é muito foda. Mas enfim, vamos falar agora do Timothée Chalamet. Eu acho que ele encarna totalmente essa coisa desse vigor, né? Dessa energia que envolve um filme do Josh Safdie, né? E dessa busca obsessiva. Mas você acha que chegou a hora do Oscar dele? Como é que você acha que ele estaria posicionado aí? É muito curioso. Eu tava vendo um TikTok aí falando sobre o casting inteiro de Marte Supreme, né? E o Josh Safdie e o Benny Safdie, mas nesse caso o Josh Safdie, eles têm uma perspectiva muito interessante quanto ao casting dos filmes dele, né? Eles são caras que estão muito abertos a não atores, abertos a explorar as possibilidades que esse tipo de cinema tem pra oferecer. Tanto que eles chamam lá o cara do Shark Tank pra fazer o empresário malvadão. Eu acho que esse é um papel, por mais que o Timothée Chalamet esteja muito bem, e eu goste dele na atuação, eu sinto que é um papel que é muito conivente com o tipo de pessoa e aquilo que ele tá tentando explorar na vida dele. E eu acho que isso é verdade pra maioria dos personagens, os grandes personagens do filme, né? Então, o empresário malvado é um empresário malvado de verdade. A atriz mais velha é uma atriz mais velha que tá tentando reconstruir a carreira também na vida
real. Se por um lado o Timothée Chalamet tá muito bom, e aí eu talvez seja crucificado por isso, pelo fandom do Timothée Chalamet, eu acho que é um papel que é meio que muito construído pra ele, e eu não senti esse impacto de terminar o filme e falar assim, puta, Oscar nele agora, entendeu? Eu achei muito bom, claro, porque o filme também é muito bom e é construído ao redor desse cara, então ele sustenta o filme muito bem, mas Sim. eu não tive esse último, sabe, esse último leap de falar assim, puta, mano, Oscar nele, como eu tive, por exemplo, com o DiCaprio em Uma Batalha Após a Outra, como eu tive também com o Michael B. Jordan, interpretar gêmeos e tal no Pecadores, e nem se fala do Ethan Hawke em Blue Moon, até o próprio Wagner Moura, eu acho que ele tá mais envolvido nesse trabalho de entender um personagem e se tornar esse personagem, e não só em ficar trazendo intensidade como o Timothée Chalamet tá nesse. Dito isso, eu gostei. Cara, eu acho que eu até concordo com você em linhas gerais. É um filme que todos os personagens parecem o que eles são na vida real. O filme aproveita isso. O filme com certeza foi escrito com essas pessoas já na mente do Jet Safdie, né? Ao mesmo tempo, ele sustenta totalmente. O filme é todo em cima dele, como a gente falou. Então ele tá sempre no mesmo nível de energia do filme. O timing cômico dele é incrível. Quando ele tem que entregar uma cena dramática, ele entrega. Mas eu concordo que... Bom, eu prefiro a atuação dele do que a do Michael B. Jordan. Tipo, isso com certeza eu acho que demanda mais dele do que do Michael B. Jordan. Mas eu concordo com você que, pra mim, a melhor atuação do ano foi do Ethan Hawke, porque ali o cara se desdobra mesmo. E eu coloco ali o Timothée e o Wagner Moura no mesmo patamar, tá ligado? Eu diria que a atuação do Wagner Moura, ela talvez seja mais complexa, porque em nenhum momento ele tem que desabar, tá ligado? Ele não tem uma cena Oscar bait, assim. É muito mais sobre uma coisa meio internalizada, né? Eu acho engraçado, só comentando uma coisa também que tem a ver com a atuação dele, e voltando naquilo que eu tava falando no começo, de como eu acho que esse filme é muito bem escrito, especialmente nos errinhos dele, digamos assim, né? Em onde esse personagem vacila, digamos assim. Eu não tava esperando que isso aqui ia ser tão comédia quanto foi de fato, sabe? Sim. E é uma comédia muito naturalista, e eu acho que o Timothée Chalamet vende muito esse cômico do filme, assim, né? Porque Joias Brutas é um filme muito mais tenso, inclusive eu não sei como tava a sua sessão, mas a sessão em que eu assisti, a galera deu risada demais, assim, em vários momentos. A galera desabava de dar risada, porque é aquela comédia que não é uma comédia de piadas contadas, né? De situações, é uma reaçãozinha que o cara deu. Porra, essa cena eu ri demais. A cara do bebê na cena final, que o bebê fica, tipo, todo errado, tá ligado? E agora que eu entendi por que ele, por exemplo, no Globo de Ouro, ele foi ali pra melhor atuação de comédia, né? E eu acho que talvez ele venda muito esse lado também, que é algo que eu gosto. Analisando o cenário aí de premiações, eu acho que talvez o Timothée Chalamet seja o favorito junto do Wagner Moura depois desse Globo de Ouro. Eu não vou mentir que eu ficaria feliz com a maioria desses atores ganhando, porque eu gosto de todos, mas o Timothée é um dos últimos da minha lista que eu acho que eu realmente ia celebrar essa vitória, saca? O DiCaprio tá ótimo, mas eu vejo ele um pouco por fora, não pela atuação dele, mas é porque acho que o filme, ao contrário do Timothée e do Ethan Hawke, até do Wagner Moura, tem momentos assim que você até esquece que ele tá no filme, tá ligado? Porque as coadjuvantes femininas, elas têm um destaque muito grande, assim, né? Sim, elas sim. Inclusive, carregam, uma cena a mais, uma cena a menos pra Chase Infinity, ela vira protagonista, tá ligado? Pra caralho, exato. Bom, então agora vamos falar de alguns outros filmes que entram dentro dessa proposta que eu acho que serve ali em alguma medida ao Marte Supreme. Eu queria falar primeiro do 8,5 do Fellini, tipo, é um filme que, bom, muitos aí devem conhecer. Se você citar aí, tipo, sei lá, os 3 filmes italianos mais cultuados da história, você vai citar Ladrões de Bicicleta, 8,5, talvez alguma outra coisa ali, né, do Rossellini, enfim. O que é interessante do 8,5 é que ele vai tratar ali, em linhas gerais, de um cineasta que tá num bloqueio criativo, ele tá pra iniciar a produção de um filme dele, mas ele não sabe ainda que filme que ele quer fazer, e ele tá sendo pressionado ali por todos os lados, tipo, os produtores, a imprensa, e você vê que tem uma pressão nele no sentido de, tipo, qual que é a sua visão sobre religião, sobre política, sobre tudo. Então, o filme vai trabalhar essa ideia, assim, de, tipo, do artista ter que responder todas as perguntas, né, e dar todas as respostas. E no paralelo, você vai tendo ali, ele tendo ali alguns sonhos, algumas alucinações que vão te informando sobre quem ele é. Então ele vai ter um sonho, por exemplo, envolvendo a família dele, um sonho envolvendo, por exemplo, todas as mulheres da vida dele, né, entre esposa, amantes, familiares, tudo. E outros ali, momentos em que esses sonhos, eles têm uma vida própria dentro do filme, eles têm uma dinâmica própria, eles não são só simbólicos, elas são cenas muito marcantes. Então é muito interessante também, porque aí o filme acaba caindo nessa ideia de a gente vai trabalhar esse personagem
personagem, mas a partir de uma ideia de um cinema muito amplo e, tipo, de vários artifícios que vão enriquecer, né, a ideia que você tem daquele personagem, né? E, Total. enfim, é muito interessante no final. Ele abandona o filme, assim, ele abandona essa ideia de que ele tem que fazer algo que vá dar uma resposta e que vai ter um sentido. Ele só abraça que ele tem todas essas contradições e todas essas nuances, e ele abraça a ideia de que um artista só tem que meio que materializar essas contradições, tá ligado? Não exatamente propor uma ideia mais clara, né? Enfim, eu acho um caso muito interessante, assim, pra gente falar desse tipo de filme. Bom, outro filme que eu queria trazer e que tem um pouco essa pegada, agora um pouco mais contemporânea do que 8,5, é Red Rocket, lá do Sean Baker, e eu vou aproveitar toda a oportunidade que eu tiver pra falar desse filme, porque o Sean Baker é um puta de um diretor. Ele, inclusive, tem uma veia muito parecida aí com os irmãos Safdie de querer fazer filmes com não atores, jornadas dessa galera mais underground. Cara, As talvez histórias sejam que a os gente não dois vê. diretores independentes mais famosos, né? Os três, no Eu caso, acho, né? eu acho. Acho que os que Que estão mais mais tiveram uma interessados nesse tipo projeção. de cinema. Sean Baker, né, que com a Nora papou 4 Oscars, Pois é. batendo recorde aí e tal. E eu acho que Red Rocket foi um filme que acabou ficando muito perdido na filmografia dele. A maioria das pessoas nem sabem, nem comentam essas páginas de cinema metida cult e não posta um takezinho da parada. E é um filme muito, 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 muito bom. O filme conta a história desse ator pornô que, depois de fracassar nessa jornada de sucesso, volta pra cidade natal dele na expectativa de tentar voltar à vida e tal. E aí ele constrói esse personagem clássico trambiqueiro, né? O cara que tá sempre contando uma história pra alguém, o cara que tá sempre inventando um papo de levar alguém pro sucesso, é um grande coach que não conquistou porra nenhuma na vida. E aí o filme se preocupa em mostrar o quão tristes são as inverdades que esse cara apresenta pras pessoas que estão ao redor dele, né? Eu acho que esse aqui é um filme um pouco mais moralista do que o filme do Marty Faz Supreme, né? sentido. Mas eu ainda acho que ele tem ali uma coisa muito interessante que me lembra, por exemplo, A Primeira Noite de um Homem, entre a pessoa querer escolher esse passado que acorrenta ela ou investir nesse sonho promissor e que tá sempre criando outro sonho e afim. E eu acho que é um filme muito interessante, inclusive eu acho que forma uma ótima sessão dupla com o próprio Nora, do Sean Baker, nessa questão de sonho americano, especialmente nesse negócio de trabalhadores sexuais e tal, e com o próprio Joias Brutas, assim, nessa agonia de ver esse trambiqueiro perambulando e tentando achar um jeito de resolver uma coisa, criando um outro problema, né? See, your mom's saying, let him in and take a shower. And the dog's like, oh, he's a good man, I can tell by his nice energy. Please let me take a fucking shower. Agora, acho que pra citar aí um concorrente direto do Safdie, eu acho que é legal falar também do Sangue Negro, do Paul Thomas Anderson. Total. Acho que de todos os filmes do Paul Thomas Anderson, acho que é o mais focado em um protagonista, né? Geralmente ele tem grandes mosaicos, assim, de vários personagens, né? O que é muito legal do Sangue Negro é que, assim como no Marty Supreme, ele também é um filme super focado no personagem, mas que quanto mais você foca nele, mais você pensa em algo muito maior. Então você tem esse protagonista vivido pelo Daniel Day-Lewis que vai basicamente encarnar esse espírito predatório dos Estados Unidos, tá ligado? Essa ideia de um cara totalmente desumanizado, que não consegue ter uma relação afetiva na vida dele, mas que vai ter uma energia ali, um vigor pra conquistar cada vez mais e passar por cima das pessoas, literalmente, né? Assim, acho que é um filme pesado nesse sentido, e é um filme também que, quando eu penso na forma como ele foi gravado, tem uma coisa assim muito... Parece que ele sempre é muito amplo, né? Ele filma as coisas muito de longe, ele filma muito o horizonte. Você tá naqueles campos lá, né, que tem a escavação do petróleo, caralho, e você tem aquela ideia, assim, de algo, assim, muito grande, né? E essa ideia também de filmar o personagem dentro dessa perspectiva de que ele é um gigante ali da indústria, né? Mas que ao mesmo tempo você tem cada vez mais no filme essa ruína dele, né? Culminando pro final, pra ele cortar até uma relação que ele tem com o próprio filho ali, né? Eu vi ele recentemente no ano passado, e eu achei interessante como ele é um filme, assim... Eu vou falar uma expressão que geralmente ela é levada mais pro mau sentido, mas que parece meio que um videoclipe, assim, você tem várias ceninhas, a trilha sonora vai levando o filme, e você, né, vai acompanhando. Tem poucos blocos grandes de cena, né? Você tem o final, você tem aquela cena que o filho dele fica surdo, mas no geral você vai vendo ali inserts rapidinho, e você vai entrando ali naquela onda, né? É engraçado, assim, com algumas exceções, especialmente esses últimos 2 filmes dele, né, o Uma Batalha Após a Outra e o Licorice Pizza, eu sinto que esse é um rolê recorrente na filmografia do Paul Thomas
falando. Não necessariamente um protagonista que se torna um espetáculo, mas essa exploração desses grandes protagonistas, dessas grandes personalidades, né? Acho que eles propõem, antes de fazer um filme, a construir um personagem rico, complexo, e aí é meio que inevitável que esse personagem se aposse. E aí também, né, tem à disposição dele os melhores atores que já viveram, então acho que também ajuda bastante. Porque a maioria dos filmes dele estão nessa pegada, cara. Eu quase trouxe aqui o próprio Embriagado de Amor, né? Os outros têm mais forte essa veia, mas o próprio Embriagado de Amor, que é um filme lá com Adam Sandler, você vai se perdendo na jornada desse cara também. E engraçado que justamente no ano que ele faz um dos poucos filmes dele que não é assim, né? A gente traz esse tema pro Martin Supreme. Então o Mestre também é super isso, é super Total. focado ali no Joaquin Phoenix. É que o Mestre, acho que não entra totalmente nessa proposta, porque você tem ali o personagem do Philip Seymour Hoffman super forte também, né, e tal. E aí tem a Mas, massa. enfim, faz Todo sentido. filme que o Philip Seymour Hoffman tá, ele automaticamente rouba a cena, porque ele é inacreditável, esse maluco. Pelo amor de Deus. Que falta que faz nesse cinema. Trazendo aqui o meu último exemplo, eu queria falar aqui de um filme brasileiro, do Carlos Reichenbach, que chama Falsa Loura. Eu sei que muita gente da cinefilia aí gosta, mas eu acho que nunca é suficiente a gente falar o quão bom esse filme é. Falsa Loura conta a história da Silmara, que é uma trabalhadora de uma fábrica, só que ela é muito bonita e ela se destoa a partir disso. O que acontece é que ela é bonita demais pra fazer parte da classe pobre, mas ela é pobre demais pra fazer parte da classe rica. E as duas classes colocam ela em uma posição muito interessante que o filme se propõe a explorar, né? A galera mais rica coloca ela como essa pessoa meio enigmática, que vem de uma origem pobre e que eles usam, se aproveitam da beleza dela num sentido até bem carnal da coisa, mas também se aproveitam da boa vontade dela e da vontade realmente dela conseguir construir essa mobilidade social. Enquanto isso, a galera mais pobre vê ela como essa figura pra admirar, essa pessoa que vai ter as respostas e vai chegar nos lugares que eles não conseguem. E aí nisso, o filme vai só tentando apresentar pra gente essa personagem que tá vivendo entre esses dois mundos, né? É um filme que explora muito essa ideia idealística e que coloca muito em jogo todo o materialismo da sociedade brasileira e como funciona as nossas classes e como funciona esse sonho da mobilidade social, né? Se a gente fala tanto aqui do sonho americano, talvez esse seja o nosso sonho brasileiro de estar no meio de pessoas mais afortunadas. E aí a gente entende que, na verdade, essas pessoas só são mais afortunadas porque elas fazem de nós menos afortunados, né? Eu acho que a gente fala muito pouco, especialmente da atuação absurda da Rosanne Mulholland, é porque também, logo depois ela foi fazer Carrossel, ela é a professora Helena, mas ela entrega uma atuação absurda. Também é um filme que, por mais que ele se maravilhe com essa presença dessa personagem, ele nunca deixa essa presença se tornar algo romantizado, né? Ele nunca romantiza o fato dessa personagem estar margeando esses dois mundos, e eu acho que ele também é muito bom em quebrar esse estereótipo de entrega pra personagem depois dele ter passado o inferno, né? Ele é um filme que só consegue reafirmar a sua mensagem no final, inclusive, por isso que eu acho que ele também forma uma boa dupla com o Martin Supreme, surpreendentemente, mas nesse quesito de você realmente ficar indigesto, né? De você ficar com aquele final meio não satisfatório, não é aquilo de fato que foi prometido, saca? Eu acho que o Falsa Loura é um pouco mais triste, um pouco mais sério e pra baixo, mas é tão bom quanto, na minha opinião, pelo menos. E você bem sabe que a mesa das vagabundas é a outra. Ah, pensei que fosse a sua. Ô, Regina, vou meter a mão na cara dessa vaca, hein? Ah, vai! Esse foi o nosso vídeo de hoje, aqui algumas sugestões de filmes pra você que gostou de Martin Supreme e quer se aprofundar em umas propostas um pouco diferentes aí. Se você curtiu, já aproveita pra dar um joinha aqui no vídeo e se inscrever no canal pra não perder os próximos. E por favor, deixa nos comentários quais são os protagonistas que você mais gosta do cinema e quais outros filmes a gente poderia ter citado aqui nesse vídeo. Até semana que vem e tchau!